Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre os vermes, particularmente sobre o filo dos anelídeos. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição deste episódio. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de ouvintes na plataforma deles. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E se você quiser se tornar um apoiador deste canal, tem diversas opções também lá no site da Orelo. Em troca, você recebe um atendimento personalizado. E segue a gente também lá no Instagram, no TikTok e no YouTube. Inclusive, alguns destes episódios estão sendo colocados lá no YouTube. Agora chega de enrolação e vamos lá! Os anelídeos são vermes cilíndricos e segmentados. Cada segmento é o que a gente chama de metâmero. Então, se a gente for pensar no corpo de uma minhoca, por exemplo, que é um representante aqui do filo dos anelídeos, a gente tem o corpo dela inteiro metamerizado, ou seja, o corpo dividido em segmentos. Essa metameria, ela é interna e visível também externamente. O que significa isso? Se a gente olha internamente o corpo de uma minhoca, por exemplo, a gente encontra vários segmentos com o mesmo órgão, né? Como se fossem órgãos repetidos. Então, a gente vê, por exemplo, o intestino ocupando vários segmentos, vários metâmeros. O coração, a gente tem vários coraçõezinhos também ocupando vários segmentos. Então, a gente tem uma metameria tanto interna quanto externa. Todos esses animais, eles são triblásticos ou triploblásticos, vão ter 3 tecidos no desenvolvimento embrionário, são protostomados. E a gente tem aqui uma novidade evolutiva. São os primeiros animais a terem celoma. O celoma é um tecido líquido de preenchimento que vai acomodar melhor os órgãos do sistema digestório, né? A principal função é uma função mecânica, proteger esses órgãos contra impacto. Então, o celoma ele vai proteger todo o sistema de vísceras, né, o sistema digestório desses animais contra impacto mecânico. Dentro do filo dos anelídeos, nós vamos encontrar aí 3 classes importantes. A classe dos oligoquetos, que é a classe das minhocas. A classe dos poliquetos, que a gente vai ter representantes apenas marinhos, que a gente vai chamar aí popularmente de poliquetos. E a classe dos aquetos ou hirudíneos, que é a classe das sanguessugas. Vamos falar um pouquinho sobre a morfologia interna destes animais. O sistema digestório ele é unidirecional, ou seja, em uma extremidade do corpo eu tenho a boca e na outra extremidade eu tenho o ânus. Então, é o sistema digestório completo. A respiração vai ser pela pele, então respiração cutânea por difusão. E nos poliquetos marinhos, a gente vai ter um sistema um pouquinho mais especializado. A respiração é feita por projeções laterais no corpo, que a gente chama de parapódios. O sistema nervoso vai ser ganglionar, passando pela barriga, né? Em todos os invertebrados, o sistema nervoso ele é ventral. E ele vai ser muito parecido com o sistema dos plateumintos e dos nematódeos. E a excreção vai ser feita por nefrídeos, que é um tipo de célula especializada deste grupo, né? Ela vai ocorrer aos pares em cada anel e ela vai retirar os resíduos metabólicos para excretar para fora do corpo. O sistema circulatório vai ser fechado, ou seja, o sangue ele nunca vai abandonar os vasos dentro desse grupo. Então, os capilares é que vão banhar os tecidos e os órgãos e são os primeiros animais a terem a hemoglobina dissolvida no plasma, ou seja, o sangue destes animais ele é vermelho. Quando a gente fala das minhocas, por exemplo, as minhocas são animais clitelados. Se a gente olha o corpo de uma minhoca, a gente vai perceber que a gente tem um segmento que ele é diferente de todos os outros. Além dele ser maior, ele vai ter uma cor diferente. Esse segmento é o que a gente chama de clitelo. Eu vou colocar uma imagem para vocês lá no Instagram para ficar mais fácil de visualizar. O clitelo é uma estrutura presente nos anelídeos. Eu tenho uma epiderme espessa com glândulas que vão produzir muco.
essa estrutura ela vai ser importante para a cópula, por quê? Porque no momento em que as minhocas, realizando fecundação cruzada, vão trocar espermatozoides, esse muco produzido pelo clitelo, ele vai fazer com que essas minhocas fiquem unidas, elas não desgrudem. Outra coisa importante é que esse clitelo vai produzir a albumina. A albumina é uma proteína que vai nutrir os embriões, tá? Outra coisa importante, né, quando a gente fala das minhocas, as minhocas elas são monóicas, ou seja, elas possuem ambos os sexos, então elas vão ter pênis, vagina, espermatozoide, óvulo, porém elas não conseguem se autofecundar. Então elas têm que trocar esse material com outro indivíduo, é o que a gente chama de fecundação cruzada. Após a cópula, ou seja, após o momento do sexo, se forma um casulo em torno desse clitelo. Então o casulo ele vai se formar em torno desse clitelo. O desenvolvimento ele vai ser direto, ou seja, do casulinho vão sair minhocas iguais ao indivíduo adulto, só que em tamanho menor. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das classes que fazem parte desse filo. Primeira classe, oligoqueto. Óligo significa pequeno e queta, cerda. A cerda é uma estrutura rígida que está presente em cada segmento, em cada metâmero, que permite uma flexibilidade muscular para esse animal. Então, oligoqueto significa que tem poucas cerdas. Dentro desse grupo eu tenho as minhocas e os minhocos-sus, que vivem em solos úmidos, na água doce, né? E também a gente tem alguns representantes marinhos. O tamanho pode variar de 1 milímetro até 10, 15 centímetros. São todos animais detritívoros, ou seja, se alimentam de resíduos vegetais. Porém, eles também podem ser onívoros, podem se alimentar de fungos, de bactérias e de nematóides aí que se encontram no solo. Se a gente for pensar nas minhocas, a gente tem uma importância muito grande das minhocas no solo, principalmente pela aeração do solo. Quando as minhocas se movimentam, elas vão abrindo buracos e esses buracos permitem que a passagem do oxigênio ela seja facilitada, né? Outra coisa importante, após a digestão e as fezes das minhocas, elas vão formar o que a gente chama de humus, que é um material aí que incorporado às plantas, ele vai ser rico em sais minerais, em outros compostos inorgânicos para o crescimento das plantas. A segunda classe que nós temos nesse filo é a classe dos aquetos, também chamados de hirudíneos. A significa não e queto cerdas. São os únicos anelídeos que não vão ter essas cerdas, né? Então, em cada metâmero, a gente não vai ter essa flexibilidade de movimento. Popularmente, é o grupo que a gente chama das sanguessugas. As sanguessugas são animais típicos de água doce, porém nós encontramos algumas em ambientes marinhos e em solo úmido. O tamanho também varia, de meio centímetro até 30 centímetros. São animais hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. Então, eles vão ter duas ventosas, uma na região anterior, próximo à boca, e aí ele se fixa ao substrato, ou aquilo que ele vai se alimentar, e uma na região posterior, na região do ânus. Então, esse animal, ele fixa aquilo que ele vai se alimentar para que ele consiga sugar o sangue. Uma coisa interessante é que as sanguessugas elas foram utilizadas durante muito tempo na medicina, chamada esse tratamento de iridoterapia, principalmente pacientes em que tinham uma dificuldade de coagulação do sangue, eram utilizados aí sanguessuga. Hoje em dia são utilizados aí também em tratamentos alternativos. E a última classe que nós temos aqui é a classe dos poliquetos. São todos representantes marinhos, podem alcançar até mais de 2.000 metros, vivem nas regiões bentônicas, ou seja, nas regiões mais profundas dos oceanos, e aí eles vão apresentar projeções carnosas chamadas de parapódios, que são utilizadas aí para a respiração. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe este episódio com os seus amigos, nos siga nas redes sociais e um beijinho e até a próxima!